Amelinha. A Bíblia é um conjunto de livros escritos por vários escritores em épocas diferentes. Mas, Ana, eu tenho duas dúvidas. Como eram as Bíblias na época de Jesus? E por que as Bíblias católicas têm mais livros do que a que nós temos costume de ler? Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica. Nesta série estamos vendo os fundamentos da hermenêutica bíblica, como interpretar corretamente a Palavra de Deus. O tema de hoje está muito interessante. Nós vamos ver no tema de hoje por que as Bíblias de tradição católica contêm livros a mais que as demais Bíblias. Antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de te convidar a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like, ok? Vamos então começar o tema de hoje. Série Interpretação Bíblica, a história do cânon do Antigo Testamento. Os judeus do primeiro século depois de Cristo conheciam o cânon do Antigo Testamento. As obras de Filo de Alexandria, que morreu aproximadamente em 42 depois de Cristo, contêm citações de 16 dos 24 livros da Bíblia hebraica. No fim do primeiro século, o Concílio Judaico de Jamnia, presidido por Gamaliel II e com o apoio do mais influente erudito judeu daquela época, o Rabi Akiba, confirmou o cânon do Antigo Testamento. Esse concílio judaico rejeitou os livros apócrifos, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, porque esses livros apresentavam pouca fidelidade aos costumes judaicos e à aplicação da lei mosaica. Foram escritos em grego e incorporavam várias crenças helenísticas estranhas às doutrinas dos livros canônicos. Além disso, a autoria desses livros não podia ser determinada com segurança. A igreja cristã primitiva também conhecia o cânon do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento fizeram no total 433 citações do Antigo Testamento. E nos escritos dos antigos pais da igreja, todos os livros da Bíblia hebraica eram aceitos como canônicos. Os livros apócrifos, por outro lado, eram rejeitados. Até o ano 150 depois de Cristo, nenhum dos chamados pais apostólicos fez qualquer citação desses livros apócrifos, exceto algumas poucas referências, o que demonstra que para os líderes da igreja, os apócrifos não gozavam do mesmo status que os livros da Bíblia hebraica. Nos períodos posteriores, no entanto, com as transformações ocorridas na igreja, os líderes quase não viam mais diferença entre os livros apócrifos e os do Antigo Testamento. Por volta do ano 384 depois de Cristo, o Papa Damaso enviou um homem chamado Jerônimo a Israel para que traduzisse a Bíblia hebraica para o latim, a fim de que a igreja tivesse a sua versão oficial, a Vulgata. Apesar de Jerônimo haver defendido a exclusão dos 7 livros apócrifos da Bíblia, eles acabaram sendo incluídos no cânon sagrado por ordem dos bispos católicos. Finalmente, em 8 de abril de 546 depois de Cristo, no Concílio de Trento, convocado pelo Papa Clemente VII, foi decidido definitivamente a inclusão dos 7 livros apócrifos à Bíblia católica. Por que, no Concílio de Trento, a Igreja Católica incorporou esses livros apócrifos à Bíblia Católica?
A principal razão é que a Igreja Católica encontrou nesses livros base para defender certas doutrinas católicas que estavam sendo contestadas pelos reformadores protestantes. Por exemplo, a doutrina que ensina a oração pelos mortos, com base em 2 Macabeus, capítulo 12, versos 45 e 46. Por quais razões as denominações protestantes rejeitaram esses livros apócrifos como inspirados por Deus? Bem, houve 3 razões principais para que os protestantes rejeitassem esses livros. Primeiro, era costume de Jesus e dos apóstolos citarem vários textos do Antigo Testamento. O Novo Testamento, portanto, é abundante em referências a textos do Antigo Testamento. Mas Jesus e os apóstolos nunca fizeram uma única menção a qualquer dos 7 livros apócrifos. Segundo, tanto os judeus como os cristãos da igreja primitiva rejeitaram esses livros como inspirados por Deus, atribuindo-lhes apenas um valor histórico. Na lista cristã mais antiga dos livros do Antigo Testamento, feita por Melito, bispo de Sardes, em 170 d.C., não há menção a esses livros apócrifos. Terceiro, os ensinos contidos nesses livros entram em contradição com os ensinamentos do restante da Bíblia. O livro de Tobias, por exemplo, ensina que dar esmolas purifica pecados. Tobias, capítulo 12, verso 9 diz: porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Ora, tal ensino contraria o que diz Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente, sem a necessidade de se dar esmolas, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Um outro exemplo de contradição está no livro de Eclesiástico. No capítulo 12 desse livro apócrifo, nos versos 4 a 6, é-nos ensinado que devemos negar o pão aos ímpios. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom, e não auxilies o pecador. Faze o bem ao homem humilde, e nada dês ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Isso contraria o que diz Romanos capítulo 12, verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E há muitos outros exemplos de contradições entre os ensinos dos livros apócrifos e o ensinamento do restante da Bíblia. Desde muito tempo, católicos e protestantes convivem com essa controvérsia quanto aos livros apócrifos. Porém, um problema mais sério desafia os cristãos na atualidade. Certos pesquisadores modernistas estão colocando em dúvida a inspiração dos livros do Antigo Testamento, bem como a sua antiguidade. Eles têm colocado o Antigo Testamento no mesmo patamar de outras obras literárias antigas, destruindo a fé na origem divina das Escrituras, a respeito das quais Cristo afirmou: são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Por isso, todo cristão, seja católico ou protestante, deve estar firmado na certeza da origem divina das Escrituras. O fato de que o Antigo Testamento sobreviveu a tantos ataques e perseguições ao longo da história prova que seus escritos contaram com uma proteção sobrenatural divina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. E deixe suas dúvidas nos comentários. E que Deus abençoe todos vocês. Tchau!